Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Uma vez mais nos encontramos aqui, estudando o livro Lindos Casos de Chico Xavier, do escritor Ramiro Gama, da editora LAC. E hoje nós estamos fazendo uma reflexão do capítulo 29, Solidão Aparente. E dentro desse capítulo 29, intitulado Solidão Aparente, nós vamos observar que em meados de 1932, o Centro Espírita Luiz Gonzaga estava reduzido a um quadro de 5 pessoas: José Hermínio Perácio, Dona Carmen Pena Perácio, José Xavier, Dona Geni Xavier e o Chico. Então, essas eram as pessoas que estavam presentes naquela reunião, participando das atividades espirituais. Um grupo reduzido de pessoas, mas imbuídas de boa vontade, desenvolvendo um trabalho auxiliando os necessitados em nome de Jesus. Os doentes e obsediados surgiam sempre, mas logo depois das primeiras melhoras, desapareciam por encanto. Ou seja, muitos enfermos compareciam no Centro Espírita Luiz Gonzaga, procurando auxílio e socorro. Eles faziam o tratamento da fluidoterapia e do passe. Eles recebiam o amparo do mundo espiritual, mas quando observava que o seu quadro de enfermidade havia recebido uma melhora, eles desapareciam por encanto. Ou seja, não continuavam o trabalho, não abraçavam a causa. Essas pessoas recebiam a cura e iam embora. Isso nos faz lembrar quando Jesus efetua a cura e muitos saíam da presença de Jesus. Quando Jesus curou ali os leprosos, apenas um voltou para agradecer. E mesmo esse que voltou para agradecer, a gente não sabe se ele se tornou cristão. Jesus cura os leprosos, um volta para agradecer e a gente não sabe se esse que voltou para agradecer se tornou cristão. Ou seja, o mesmo ocorria diante das atividades que Chico Xavier desempenhava no Centro Espírita Luiz Gonzaga. As pessoas recebiam a cura e desapareciam por encanto. Perácio e a senhora, contudo, precisavam transferir-se para Belo Horizonte por impositivos da vida familiar. Então, o senhor José Hermínio Perácio e sua esposa também não iriam mais participar daquelas atividades. Eles precisavam retornar para Belo Horizonte, alguns compromissos familiares urgentes, teriam eles que também se ausentar daquelas atividades. O grupo ficou limitado e 3 companheiros participavam com Chico Xavier. Dona Geni, porém, a esposa de José Xavier, adoeceu e a casa passou a contar apenas com 2 irmãos. José, no entanto, era celeiro e naquela ocasião foi procurado por um credor que lhe devia couros. Credor esse que insistia em receber os serviços noturnos numa oficina de arreios em forma de pagamento. Por isso, apesar de sua boa vontade, necessitava interromper a frequência do grupo pelo menos alguns meses. Ou seja, o José Hermínio Perácio e sua esposa estavam com problemas familiares, teriam que resolver alguns compromissos familiares. O grupo era de 5 pessoas, ficaram mais limitado ainda, 3 pessoas. A esposa de José Xavier, irmão do Chico, adoeceu. Também não podia participar da reunião. O irmão do Chico tinha uma dívida e o credor começou a exigir dele serviços diurnos, noturnos, para que ele pagasse aquela dívida. Então ele teve que se ausentar algum tempo da reunião. E nós vamos observar aqui
que Chico Xavier se vê sozinho diante das atividades realizadas no grupo Luiz Gonzaga. Todos tiveram compromissos para realizar, alguns problemas que acontecem na vida de qualquer um de nós, e Chico se viu sozinho diante daquelas atividades. E vendo-se sozinho, o médium também quis ausentar-se das atividades. Como realizar toda a tarefa sozinho, sem nenhum companheiro encarnado? Então ele quis se ausentar, fechar as portas, parar com aquelas atividades. Mas na primeira noite em que se achou a sós no centro, sem saber como agir, Emmanuel apareceu e lhe disse, ou seja, o Chico, na primeira noite sozinho, sem nenhum encarnado presente, sem saber como dar continuidade naquelas atividades, com um desejo de se ausentar algum tempo até que aparecesse mais encarnados para eles darem continuidade nas atividades, Emmanuel apareceu e disse, você não pode, Chico, se afastar das atividades. Prossigamos em serviço. Continuar como? Perguntou Chico. Não temos frequentadores encarnados. E nós, disse o amigo espiritual, nós também precisamos ouvir o Evangelho para reduzir os nossos erros. Vejamos a grandeza de Emmanuel e a sua humildade. Chico fala assim, Emmanuel, nós não temos encarnados para prosseguir com as atividades. E Emmanuel diz assim, e nós, Chico? Nós, os espíritos, estamos aqui. Nós também precisamos ouvir o Evangelho para reduzir os nossos erros. Que colocação fantástica do benfeitor Emmanuel, porque é através do ouvir do Evangelho, do estudo do Evangelho, que nós vamos reduzindo as nossas mazelas, as nossas imperfeições. Por isso que Jesus pregava com amor, com carinho, concitando a alma humana a modificar, a se transformar, a se tornar em uma criatura melhor. E além de nós, disse Emmanuel, temos aqui numerosos desencarnados que precisam de esclarecimento e consolo. Abra a reunião na hora regulamentar. Estudemos junto a lição do Senhor e não encerre a sessão antes de 2 horas de trabalho. Emmanuel diz assim, Chico, aqui tem muitos espíritos. E o Chico via isso com naturalidade. Precisamos auxiliar os nossos irmãos. A casa espírita é a casa de Jesus, não pode fechar as suas portas. Nós não podemos nos ausentar das atividades, não podemos negar socorro a quem nos procura, a quem necessita de auxílio. Vamos continuar as nossas atividades em nome de Jesus, atendendo a todos. E pediu para que o Chico continuasse com a ascensão durante 2 horas ininterruptas de trabalho, auxiliando aqueles desencarnados. E foi assim que por muitos meses, de 1932 a 1934, por muitos anos, que Chico abria o pequeno salão do centro e fazia a prece de abertura às 8 da noite em ponto. Ou seja, do ano de 1932 a 1934, Chico, sozinho, com a presença dos benfeitores, abria a reunião, auxiliava os desencarnados, socorria os necessitados desencarnados, sob a orientação de Emmanuel e dos benfeitores amigos, realizando essa tarefa missionária de auxiliar os necessitados. Em seguida, ele abria o centro, lia o Evangelho segundo o Espiritismo, e ao acaso, aquela instrução comentando em voz alta. O Chico abriu o Evangelho, tinha ali a instrução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele comentava em voz alta para que os espíritos desencarnados ouvissem o Evangelho, meditassem em torno do Evangelho, como disse Emmanuel, para reduzir os seus erros.
e por essa ocasião a vidência nele alcançou maior lucidez. Vejamos bem, devido a esse trabalho orientado por Emmanuel, a vidência dele se tornou com maior lucidez. Ele começou a ver com mais naturalidade a presença dos espíritos, confirmando tudo aquilo que Emmanuel estava dizendo a ele. Ele via os espíritos quando criança, adolescente, mas essa faculdade mediúnica alcançou maior lucidez com esse trabalho de auxílio aos desencarnados. E o Chico então via e ouvia dezenas de almas desencarnadas sofredores, que ia até o grupo à procura de paz e refazimento. Escutava-lhe as perguntas e dava-lhe as respostas sob a inspiração direta de Emmanuel. Vejamos bem, meus irmãos. Os espíritos compareciam à reunião à procura de paz. Casa espírita, com a reunião em funcionamento, proporciona paz aos encarnados e refazimento aos encarnados, mas também é um trabalho de paz e refazimento para os desencarnados que procuram a casa espírita à procura de paz e de refazimento. São almas sofredoras, são espíritos desencarnados que estão necessitados de socorro. E Chico ouvia a pergunta deles e dava respostas diretas de Emmanuel. Emmanuel orientava Chico a conversar com os espíritos. Muitos espíritos não conseguiam enxergar Emmanuel devido à condição íntima, devido ao grau de aflição, devido ao grau de sofrimento, devido ao nível vibratórios que se encontravam. Emmanuel, numa faixa vibratória mais superior, às vezes tinha que tomar uma forma mais acessível àqueles espíritos. Então Emmanuel utilizava o Chico e dava orientações àqueles espíritos que não conseguiam perceber a presença de Emmanuel. Nós estamos falando de espíritos que não conseguem identificar a presença de outros espíritos, que precisa do auxílio de um médium, precisa da orientação do médium para enxergar todo o âmbito espiritual, para receber todo o amparo espiritual, para enxergar o socorro divino, para enxergar a presença dos benfeitores amigos. Então são almas sofredoras que ali procuraram Chico Xavier durante alguns anos, Chico orientando, sob a inspiração direta de Emmanuel, consolava aquelas almas sofredoras. Para outros, no entanto, orava, conversava, gesticulava sozinho, mas ele não estava sozinho. Encarnado sim, mas desencarnado ele estava orando para os espíritos, conversando com os espíritos e gesticulando. Se alguém chegasse ali encarnado e observar o médium gesticulando sozinho, mas não estava sozinho, ele estava conversando com os espíritos, orientando, socorrendo aquelas almas sofredoras em nome de Jesus. E essas reuniões de um médium a sós com os desencarnados no centro, de portas iluminadas, abertas, se repetiam todas as noites de segundas e sexta-feiras. Então vejamos bem, solidão aparente a este capítulo, onde mostra o Chico, mas ali na presença dos benfeitores, sem nenhum encarnado presente, mas na presença dos benfeitores, auxiliando os desencarnados em nome da espiritualidade amiga. Então que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe e nos dê muita paz, saúde, alegria, até a nossa próxima reflexão em torno deste livro, Lindos Casos de Chico Xavier.